boas-vindas. Eu sou a pastora Moana e para mim é mais uma vez uma honra estar servindo o banquete hoje que o Senhor preparou para nós. E nesse tema tão lindo que o Senhor compartilhou conosco, não fuja do seu chamado. Mulheres e homens maravilhosas e maravilhosos que estão aí me ouvindo. Antes de iniciarmos falando sobre não fugir do chamado, nós precisamos saber o que é esse chamado. O que é um chamado, não é verdade? Existe uma ansiedade muito grande e um linguajar evangeliquez, né? Evangeliquez que fala? Evangeliquez, eu acho que é. Do chamado, todo mundo diz, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho um chamado, mas o que é esse chamado? Antes de falar sobre a fuga do chamado, eu preciso conversar com você sobre esse chamado. A ideia de ter um chamado é muito comum, né, nas igrejas evangélicas. Quando a gente conhece ao Senhor, a gente já começa a ouvir sobre essa palavra, o chamado. Mas poucas pessoas realmente entendem o significado dessa palavra, né? O sentido primordial do chamado de Deus. O chamado de Deus, eu quero que você perceba aqui comigo hoje, ele é universal. Ele é universal. O chamado de Deus é para mim, é para você, é para todos. Então existe o chamado universal, que é um chamado que todos temos, e esse chamado, eu digo que o chamado que todos nós temos é conhecer a Deus, todos nós temos esse chamado. Ter um relacionamento com Deus é o nosso chamado primordial, conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Adorar a Deus é um dos chamados que é o quê? Para todos, universal. Obedecer a Deus, chamado universal. Sabe o que mais? Servi-lo, chamado universal. Amá-lo, adorá-lo, é o chamado universal. Então todos nós fomos chamados. Então se você chegou nessa live aqui hoje dizendo, eu não tenho um chamado, qual é o meu chamado? Você sabe que aqui nas redes sociais uma das perguntas que eu mais recebo é essa: qual é o meu chamado? Como eu vou cumprir o meu chamado? O que é chamado? Então aqui eu estou te dizendo um chamado universal, que é, anota aí se você está anotando: adorar a Deus, servir a Deus, ter relacionamento com Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Andar nos princípios do Senhor. Jesus, esse chamado o Senhor está trazendo de volta, porque pensa como tem crente fugindo do chamado do Senhor, primordiais, universal: amá-lo, adorá-lo, servi-lo, honrá-lo, obedecer e andar em seus princípios, chamado universal. Então, mais de 1.380 pessoas que estão aqui nessa live hoje estão sabendo que tem sim um chamado. Então, alguém perguntar para você qual é o seu chamado, você diz: amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, andar em seus princípios, obedecê-lo. Pronto. Dúvida eterna que talvez você tenha carregado até aqui, dizendo que não tinha um chamado, seu chamado primordial e universal, para qual você foi criada quando Deus criou ali Adão e Eva. Sabe qual foi? Para relacionar-se com o homem. Você tá entendendo? Agora, existe o chamado que eu chamo de quê? Chamado individual. É um chamado específico, e talvez essa seja a sua dúvida até aqui. É um chamado específico de Deus sobre você. Você não adianta dizer, Deus não me chamou para nada. Não, Deus não tem nada específico para minha vida. Não, Deus falou algo para mim, eu vou cumprir algo. Deus, quando Ele libera algo individual sobre você, algo específico sobre você, sabe, quando nasce um chamado, quando nasce uma necessidade no ambiente. Quando nasce uma necessidade de um ambiente,
Deus gera alguém que vai nascer com aquela habilidade, que vai suprir aquele ambiente. Você está entendendo? Então, o chamado individual é uma vocação, é uma orientação. O chamado, ele acontece quando sentimos que algo nos chama a seguir. Sabe, quando você entende, o seu coração arde por aquilo, você entende que Deus te chamou para aquilo, Deus, ele te habilitou para aquilo. Então, esse é um chamado individual, um chamado específico. Entende isso? Então, algumas dúvidas você vai ter tirado aqui nesse início, nessa introdução, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai continuar ministrando seu coração no decorrer do nosso encontro. Você sabe que Deus, ele chamou Maria, e quando Deus, ele chamou Maria, Maria disse assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim conforme a tua vontade. Deus chamou Maria para gerar o nosso amado Jesus, uma menina improvável, comum, que não era nem casada e era virgem, e o Senhor a chamou e ela disse: eis-me aqui. Deus chamou Isabel, uma mulher avançada em idade, estéril, e colocou nela, no seu ventre, e junto ali com a promessa que ele liberou sobre a vida dela. Você sabe que muitos chamados de Deus, ele libera através de promessas nas nossas vidas. E Deus então levanta Isabel, uma mulher avançada e estéril, para gerar o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Chamou Débora, uma juíza. Então você entende aqui, já comigo, que Deus chamou Débora para ser juíza. Ela era esposa, ela foi chamada para ser juiz. Então aqui você entende comigo que existem profissões que Deus, ele te chama, e vai ser sim o seu chamado. Deus ter levantado pessoas em todas as esferas, você tá entendendo? Em todas as esferas. Então não existe mais isso de que a gente tem um chamado só dentro da igreja. Ei, meu irmão, minha irmã, é de dentro para fora. Você pode ter um chamado cumprindo sim a missão, a profissão que Deus te habilitou. Porque quem será a luz naquele lugar? Só pode ser você, meu irmão, minha irmã. Só pode ser você. Só pode ser você. Então Deus chamou Débora para juíza, para profissão, para uma profissão. Débora julgava a causa do povo. Débora direcionava o povo. Uma mulher de Deus necessária para aquele tempo. Entende? Então talvez você está aqui hoje dizendo: eu não tenho chamado, eu só trabalho secularmente. Ei, quem vive em Deus, não existe separação do secular com o espiritual. Quem vive em Deus, tudo é espiritual. Você está entendendo? Tudo é espiritual. Então, eu quero que você perceba hoje, se Deus, ele te habilitou, se Deus, ele te habilitou e te colocou no lugar de evidência e te colocou no lugar, numa profissão, é para você ser a luz naquele lugar. É para você se tornar o Jesus que aquele lugar jamais poderia receber se não fosse através de você. Então, hoje que você vai sair daqui hoje, minha irmã, entendendo que você tem um chamado específico. Você tá entendendo? É porque a gente imagina que o chamado vem, uma magia sobre nós, e desce sobre nós uma magia, e é algo assim glamouroso. Não, o chamado está mais em obedecer os princípios de Deus, aquilo que ele já liberou sobre a nossa vida. Por isso que tem tanta gente fugindo do chamado, não sabe nem o que é chamado e tá fugindo. Você tá entendendo? Então, Deus, ele liberou coisas específicas sobre a sua vida. E é necessário você andar em obediência para cumprir. Deus chamou Ruth para ser libertadora de uma mulher. Você está entendendo? Talvez o teu chamado seja ser uma pacificadora. Talvez seu chamado seja ser uma ponte para que outras vidas acessem seu destino em Deus. Talvez o seu chamado seja ter palavras que trazem vida e alinhamento na vida de outras pessoas. Foi isso que Ruth fez. Chegou sua sogra Noemi dizendo: Ruth, eu sou amarga, pode ir, me deixe. Ruth disse: ei, não, tu és Noemi. Existe ainda uma palavra sobre
sobre a sua vida e nós vamos juntas, eu não vou te abandonar. Então existem pessoas que são chamadas para isso, terem a palavra certa, pacificadoras, pessoas que têm um espírito de reconciliação. Que chamado lindo! Deus chamou Ana, uma mulher de oração. Deus chamou Ana para orar. Você está entendendo? E Ana orou. E quando nós oramos, nós entramos nesse lugar de intercessão. Sabe o que acontece? Os céus, eles travam. Você sabe que existem... Todos nós somos chamados para orar. Mas existem pessoas que Deus libera um espírito de intercessão. Você está entendendo? De intercessão, um espírito que somente o espírito com gemidos inexprimíveis. São pessoas que acessam esse lugar. Esse chamado para oração é para todos, mas tem pessoas específicas que o Senhor levanta para estar à frente desse lugar. Você está entendendo? Então aqui eu já liberei alguns chamados. E talvez você diga, eu ainda tenho dúvidas. Calma, ainda vamos começar. E hoje eu quero falar sobre o chamado específico de alguém que tentou correr de todas as formas. Será que eu tô falando de você? Será que eu tô falando de você? Mas hoje eu trouxe alguém que tentou correr do chamado de todas as formas. Tentou fugir do chamado de todas as formas. E eu vou ler para você. Está lá em Êxodo 3. Eu vou ler do 1 ao 10. Mas eu quero que depois você leia profundamente o capítulo 3 e 4, que vai relatar esse chamado deste homem, que é uma inspiração para mim, que foi Moisés. Eu quero que você leia, sabe por quê? É necessário você buscar da fonte. É necessário você se aprofundar. Existe algo que Deus quer liberar sobre a sua vida, algo novo, específico, que só Deus pode liberar. Eu vou liberar aqui hoje para você chaves que Deus compartilhou no meu coração, que depois de 3 horas nasceu essa palavra que eu tô liberando sobre você. Mas eu fui lá no poço, cavei no profundo, cavei, e o Senhor falou comigo e eu vou compartilhar com vocês. Mas eu sei que Deus tem levantado pessoas, olha isso que eu vou te dizer, presta bem atenção. Deus, ele tem levantado pessoas que não estão satisfeitas em comer comidas requentadas. Como assim, pastora Moana? A comida feita na hora não é mais gostosinha? A não ser a galinha que eu fiz ontem. Eu fiz uma galinha ontem, que é a receita da minha mãe. Ela é deliciosa na hora, mas no outro dia a bicha fica melhor, viu? Porque apura os ingredientes. Eita, meu Deus, são 6 da manhã e eu já quero comer a galinha de novo. Mas mulheres, Deus, você sabe que nós preferimos a comidinha feita na hora, não é? Nós preferimos a comida feita na hora. Muitas vezes nós queremos receber coisas de Deus, coisas mastigadas que outras pessoas já receberam. E não é errado. Eu ouço homens e mulheres de Deus, eu amo ouvir. São poucos que eu ouço, mas eu amo ouvi-los. Mas eu amo ouvir diretamente da fonte que é Deus. Eu amo ouvir o que Deus tem especificamente liberado para mim. Eu amo descobrir os segredos preciosos, os tesouros preciosos que existem na palavra do Senhor. Eu amo ouvir dele. Então você precisa entender. Esses dias eu fui em uma igreja ministrar, dia desses. E aí quando eu chego lá, eu encontro uma mulher com um microfone. E ela só falava frases de efeito. E gritava. E você sabe quando uma lata tá vazia e só faz barulho? Era essa situação que eu encontrei lá. E o meu espírito entristeceu. E eu não tô falando sobre gritos, porque se você me ver pregando pessoalmente, você vai ver quem grita tá aqui. Não é sobre isso, mas nós sabemos quando existe a presença no ambiente. Nós sabemos quando existe a facilidade para o espírito fluir. Nós sabemos quando está sendo forçado algo. E nesse ambiente que eu estava sendo forçado algo. E ali eu orei para o Senhor e disse: Deus, nunca permita, Senhor, que eu tenha uma posição, mas não tenha a presença. Você sabe que muitas vezes nós, quando chegamos em um lugar de posição, nós às vezes esquecemos que precisamos permanecer nos atos do Senhor. Não é porque você chegou no lugar de posição que você se aposenta da presença de Deus, você se aposenta de buscá-lo. Existe muito mais.
Não queira estar num lugar de posição sem autoridade e sem presença. Não queira ser uma lata vazia, batendo, fazendo barulho, mas que não tem nada dentro. É preciso mergulhar mais profundo. Existem tesouros liberados sobre mim, sobre você. Eu vou liberar algumas coisas hoje, mas eu sei que você pode ir mais profundo em Deus. Então vamos lá? Êxodo 3 diz assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Eita, Deus marca uns encontros, né? Uns encontros específicos. Veja só, Moisés estava fazendo o comum, pastoreando ovelhas, e aí ele foi para o monte de Deus. Lugares específicos que Deus chama, né? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, então não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Ei, grifa aí, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Você sabe que muitas vezes Deus ele vai nos chamar. Eu sinto muito forte o espírito de revelação e o espírito profético nesta manhã. Que seu espírito esteja discernindo e esteja quebrantado e que você esteja sensível a esta presença essa manhã. Deus ele vai te pegar hoje. Deus vai te pegar. Olha só. Deus disse: tira as sandálias dos teus pés. Você sabe que muitas vezes para a gente acessar o que Deus está liberando sobre nós, nós não podemos acessar com as formas que nós estamos. Nós vamos precisar muitas vezes deixar coisas para trás. E aqui Deus estava dando um comando: hein, Moisés, você não pode acessar minha presença assim. Tira as sandálias, ou seja, tira tudo que é velho, tira tudo que passou, tira tudo, tira aquilo que não faz parte, tira tudo para vir, para o que eu vou liberar agora, sabe? Disse ainda, olha só, Deus disse assim, ó. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus ele sempre se apresenta para nós, né? Deus sabia que Moisés conhecia o Deus de Isaac. Deus sabia que Moisés conhecia o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Deus sabia disso, então Deus se apresenta: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o mesmo Deus de Isaac, eu sou e estou aqui. Deus sempre se apresenta para nós, mulheres e homens. Disse o Senhor, olha, lembra que eu disse no início, nasce uma necessidade, nasce um chamado. Olha só o que Deus disse para ele, ó. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Aí olha no versículo 10 o que Deus diz assim, ó. Você viu aqui no 7 e no 8 que eu li pra você, havia uma necessidade de libertar o povo de Deus, o povo de Israel, dos egípcios. Havia uma necessidade. Então quando há uma necessidade, Deus sempre vai levantar alguém. Aí Deus olha pra Moisés e diz assim, ó. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse foi o chamado de Moisés, que Deus o chamou face to face, face a face. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu o quê? A necessidade, que era libertar o povo, e ouviu o comando, que era o quê? Ir lá em Faraó, libertar o povo. Gente,
Moisés recebeu tudo. Tem muitos de nós que ficam o quê? Anos esperando Deus dizer o chamado, Deus dizer a ordem, Deus dizer o que fazer, né? A gente não fica, ai Deus me diz, ai Deus me diz, ai meu Deus me diz. Em um encontro, Moisés recebeu a receita todinha. E sabe o que Moisés fez? Olha a resposta de Moisés. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? E aqui começou a fuga de Moisés. E eu trouxe algumas chaves para nós sobre todas essas desculpas que Moisés, que você e eu, nós damos para não cumprir o chamado de Deus, para fugir do chamado de Deus. E eu quero falar pela primeira chave, que diz assim: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa frasezinha, quem sou eu, daria uma ministração positiva, né? Dizendo assim: você pode. Vai lá, Moisés, você pode. Vai, Moisés, vai. Você é isso. Mas Deus não fez isso. Deus não chegou para Moisés e disse: você é isso, você carrega isso, você... Não, Deus disse assim, ó. Olha a resposta que Deus disse. Versículo 3:12 para Moisés: eu serei contigo. Ei, minha irmã, meu irmão. Quando Deus, ele te chama, quando Deus libera algo sobre a sua vida, sabe o que é que ele está dizendo? Ele não está olhando para você na expectativa de quem você é. Ele não está olhando para você na expectativa de quem você é, porque se você olhar para você na expectativa de quem você é, você não cumpre chamado nenhum. Você não cumpre chamado nenhum, porque você olha pra você e você diz: eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. E sim, nós somos. E Deus estava dizendo isso para Moisés, porque Deus ali não afirmou Moisés em nada. Deus não alisou Moisés em nada. Deus não lambeu as desculpas de Moisés em nada. Deus simplesmente disse: eu serei contigo. Eu serei contigo. Talvez você está aí dizendo para Deus: quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu não sei falar, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade, quem sou eu? E Deus já te chamou, você está sentindo o ambiente te chamando. Ei, você sabe que o chamado te chama? O chamado te chama, minha irmã. O chamado, ele te cerca. O chamado, ele é uma obra incrível dada a pessoas improváveis para cumprir uma missão que Deus liberou, uma missão quase impossível, mas em Deus todas as coisas são livres, todas as coisas são possíveis. Você está entendendo? Então, quando Deus, ele te chama, você ouve o chamado, o redor começa a te chamar, o chamado começa a te chamar. Você que tem chamado para pessoas, para cuidar de pessoas, vai aparecer o tanto de pessoas para você cuidar. O chamado começa a te chamar. Você que tem chamado para negócios, vai começar a aparecer tantos negócios. É o chamado te chamando. Você que tem chamado para ministrar a palavra, Deus vai te dar tanta revelação. Vai vir tantos lugares para você estar liberando uma palavra. É o chamado te chamando. Você está entendendo? Então nasce uma necessidade, nasce um chamado. Não importa quem você é, importa: eu serei contigo. Então você não pode mais fugir dizendo a Deus: quem sou eu? Você não pode mais fugir dizendo: Deus, quem sou eu? Porque Deus vai te dizer: não importa quem você é. Não é sobre você, é sobre uma missão, é sobre uma palavra. Eu serei contigo. Não fuja mais de Deus dizendo: quem sou eu? Não fuja, não fuja. Deus, ele não quer pessoas autoconfiantes, entenda isso. Ele quer pessoas que confiam nele. Deus não quer pessoas autoconfiantes. Talvez você está aí dizendo: eu não sei falar, eu não sei mover, eu não sei isso, eu não sei, eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu não sei. Eu estou aqui para te dizer: Deus não quer pessoas autoconfiantes. Deus quer pessoas que confiem nele, porque quando você confia nele, você sabe que ele será com você, ele será
com você. Segunda resposta, depois que Deus disse isso para Moisés: eu serei contigo, Moisés, só vai, eu serei contigo. Aí sabe o que é que ele diz assim, ó? Segunda resposta que Moisés disse para Deus. Você encontra no versículo 13. O que direi para eles? Deus já tinha dito: eu serei contigo. Aí agora ele diz: Deus, tá bom, você vai ser comigo, mas o que eu direi para eles? Quantas vezes, né, quando Deus ele nos chama, nós queremos fugir porque nós não sabemos o que falar, como se mover, o que dizer. Você sabe que os egípcios, eles serviam a muitos deuses. E Moisés não queria chegar para eles e dizer: o meu Deus me mandou aqui, sabe? O meu Deus me mandou, porque todos os deuses tinham nomes. Então não ia dar credibilidade a Moisés. Que Deus? Como assim que Deus? Aí então por isso que Moisés estava dizendo: o que direi a eles? Sabe quantas vezes nós, mulheres, nós fazemos o quê? O que eu vou falar, Deus? O que eu vou falar? Eu me lembro quando Deus começou a me esticar, a me colocar no lugar onde eu tinha que ministrar a palavra. Gente, até hoje, quem anda comigo sabe, eu fico: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que direi? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Antes era a vergonha de falar, mas hoje se transformou em temor. E hoje eu quero te dizer algo. Você pode estar começando com a vergonha. O que eu vou falar? Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha, mas quando Deus ele te chama, o chamado vai te chamando. E quando você vai indo, a vergonha se transforma em temor. Não é temor dos homens, é em temor de revelar aquilo que Deus está liberando. Aí sabe o que aqui Deus responde para Moisés quando Moisés diz assim: o que direi para eles? Deus diz assim, ó, olha isso. Versículo 14, isso é lindo demais. Olha o que Deus disse: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Para todas as desculpas que você está dando para Deus para fugir do seu chamado, a resposta é essa: eu sou o que sou. Eu sou o que falo por você. Eu sou o que abro as portas e fecho as portas. Eu sou o que te levanto e sou o que te abato. Eu sou o que te cura e eu sou o que te fere. Eu sou o que fala por você e eu sou o que cala. Eu sou o que movo e eu sou o que para o ambiente. Eu sou. Se você não está confiando em Deus para cumprir o seu chamado, é porque você está cheia de você e vazia de Deus. Você está cheia de você e vazia de Deus, porque quando você entende que o eu sou te chamou, se Ele é, Ele faz todas as coisas. Se Ele é, Ele tem tudo em suas mãos. Se Ele é sobre Ele, é para Ele, é por Ele. Para de fugir do seu chamado, dizendo que não sabe o que falar, o que fazer, para onde ir. O eu sou está em você. Ai, Jesus, meu Deus, que presença, meu Deus, me dá graça. O eu sou que te levanta. O eu sou. Você tá entendendo? Deus disse assim: Moisés, para, Moisés, eu serei. Você sabe quando Deus diz assim: eu sou, quando Deus chama alguém, a presença dele valida. A presença de Deus te valida, meu irmão, minha irmã. A presença de Deus te valida. Eu sou, é Ele que abre os caminhos, é Ele que abre as portas, é Ele que a presença flui, é Ele, é sobre Ele, é para Ele. Você sabe que Deus ele é o mais responsável e o mais interessado em cumprir em você aquilo que Ele liberou sobre a sua vida? Para de fugir o chamado, para de desculpa. Aí sabe o que é que Moisés, em vez de dizer: ok, tudo bem, Senhor, não tenho mais respostas, não tenho mais dúvidas, aí ele diz assim, ó, 3, eles não crerão. No versículo, você pode ler no versículo mais abaixo, versículo 15 e 16, aí Moisés diz: eles não vão crer em mim. Sabe o que é que Deus faz? Deus ele é muito misericordioso, ele fica te atraindo. O chamado vai te atraindo, minha irmã. O chamado ele vai te perseguir até
você se posicionar. O chamado te persegue. É como fogo nos ossos, é como fogo no osso. Você não tem paz, você não tem sossego. O chamado te persegue. Aí Moisés vem com outra desculpa e diz assim, ó: eles não vão crer em mim. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus faz lindos milagres. Eu vou ler pra você. Deus faz lindos milagres. O bordão que Moisés, que estava ali, se virou o quê? Em serpente. A mão de Moisés se tornou leprosa e a água tirada do rio se tornou em sangue. Esta foi a primeira vez que um homem assim, face to face, contemplou esses milagres. Você tá entendendo? Moisés viu milagres, Deus fez milagres ali. Quantos milagres Deus tem feito para você, sobre você, na sua frente, você tem visto e você ainda não tem crido no que Deus tem te chamado. Quantas respostas Deus já tem liberado, quantos sinais Deus já tem movido e você continua fugindo. Para de fugir do chamado, dando desculpas, porque para cada desculpa que você dá, Deus tem respostas. Cada desculpa que você dá querendo fugir, Deus tem uma resposta assertiva. Deus está te cercando. Eu sinto Deus cercando pessoas esta manhã. O chamado está te perseguindo. Não tem mais desculpas, não tem como correr. Moisés tenta aqui fugir de novo, dizendo: meu Deus, eles não vão crer. Deus faz milagres na frente dele e diz que ele fará isso. Se eles não crerem, ele fará esses milagres. Olha isso. Deus está dizendo: Moisés, se eles não crerem em você, você vai fazer esses milagres lá. Eles vão crer porque os deuses deles não fazem milagre. E você está com o Eu Sou, que faz todas as coisas. Deus, ele te habilita com as ferramentas. Aí sabe o que é que Moisés diz? Olha o que Moisés diz: eu nunca fui eloquente. Olha isso. Mais uma desculpa. E essa desculpa eu quero trabalhar muito nela, porque muitas pessoas que chegam até a mim, essa é uma das desculpas maiores. Diz: eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu tenho medo de falar. Eu sei que quando o chamado nos chama, quando Deus ele nos chama, imediatamente o medo ele é acionado. Mas eu tô aqui para te dizer algo. O medo que você sente de cumprir o que Deus está te chamando é porque existe uma raiz de orgulho dentro de você. Como assim, pastora? Raiz de orgulho? Sim, orgulho. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, a nossa reputação é colocada em check. A nossa reputação é colocada em check. É colocada na balança. Por isso que existe o quê? O orgulho. Para que a sua reputação, aquilo que você construiu no seu exterior, não seja abalada. Então você tem medo e esse medo vem do orgulho. Por isso que Moisés disse assim: eu não sei falar. Eu não sou eloquente. Isso é orgulho, porque o medo, olha o que eu escrevi assim: você não tem medo de cumprir o propósito. Você tem medo de falhar no propósito. Você tem medo de falhar no propósito, porque se você falhar, a sua reputação, lembra? A raiz do orgulho, a sua reputação pode ficar feia diante de todos. Então você não tem medo do chamado. Você tem medo de falhar no propósito e a sua reputação ser desfeita. É ou não é? É ou não é? Sonda aí as tuas raízes. Sonda as tuas raízes. Sonda as suas raízes. Sabe por quê? Porque você tem medo de falhar em público. Você fica com medo de falhar em público. Isso acontece, sabe por quê? Porque você necessita da aprovação das pessoas. Você necessita que as pessoas te aprovem. Então você tem medo de falhar em público. Por isso você diz: eu não sei falar, eu não vou falar, eu não vou mover, eu não vou fazer, eu não vou. Tudo isso esconde uma raiz de orgulho, que é para proteger a sua reputação. Você não tem medo de cumprir o chamado. Você tem medo de falhar no propósito. Você tem medo de falhar no propósito. E isso que te paralisa. Porque isso vai requerer a tua reputação. Mas sabe qual é a resposta? Eu sou. Eu sou.
Eu sou o que movo, eu sou o que falho, eu sou o que falo, eu sou o que movo, eu sou. Deus, ele é a resposta para todas as suas desculpas para fugir do chamado. Você tá entendendo? Então esse seu medo de falar em público esconde uma raiz que é a raiz de orgulho. Esse seu medo de falar não é medo de falar, é medo de falhar em público. Minha irmã, eu tô aqui pra te dizer que essa pessoa que está aqui pregando para mais de 2.000 pessoas. Se você ver minhas lives do início, eu não tenho nem coragem de ouvir. Eu não tenho nem coragem de ouvir. Porque eu dizia assim, meu Deus do céu, meu Deus, não sabe nem falar. Olha, não sabe nem falar. E quando eu abria meu direct, pessoas, testemunhos, falando o quanto foram abençoadas, o quanto aquela palavra transformou, o quanto aquela palavra alcançou. Sabe por quê? Porque você sabe que o eu sou faz todas as coisas, ele só precisa de um vaso disponível para ser cheio dele e para transbordar dele. Para de fugir do chamado, porque o eu sou é a resposta para todas as suas perguntas. Aí Moisés diz, eu nunca fui eloquente. Eu nunca tive, Deus, facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Eu não consigo. Moisés não tinha sido convencido. Nem depois de ver os sinais ele tinha sido convencido. Nada, ele não foi convencido em nada, em nada. E sabe o que é que Deus responde assim para Moisés? É o que eu vou te dizer hoje. Olha o que Deus diz para Moisés. Quem deu boca ao homem, Moisés? Quem deu boca ao homem? Você pode ler em Êxodo 4, 11 e 12. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, Moisés. Agora, pois, vá. E estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Enquanto você ficar fugindo do chamado, você não vai experimentar do sobrenatural de que é depender de Deus e Deus falar e fazer todas as coisas. Você sabe que Deus, ele libera as palavras para mim no último segundo do segundo tempo. Você sabe que eu chego para ministrar e eu sempre levo uma pessoa comigo quando eu vou nas minhas viagens de missão. Eu sempre levo uma mulher comigo e chega na hora, a pergunta que ela sempre diz é: tu vai pregar o quê? E eu digo, eu não sei. Eu não sei o que eu vou pregar. Deus ainda não liberou. Quando eu chego no lugar, no ambiente, desce assim, ó. Desce a ministração assim, não vem de mim. Não vem de mim. Vem dele. Você tá entendendo? É o que Deus está dizendo aqui para Moisés. Moisés, quem deu boca ao homem, quem fez o surdo mudo, quem fez o que tem boca a falar, quem deu vista ao cego, fui eu. Fui eu, Moisés. Eu faço todas as coisas. Eu faço todas as coisas. Então agora vá. Você só vai experimentar desse sobrenatural se você for. Quantas vezes eu ia para os lugares e dizia, Senhor, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar, eu não sei nem o que eu vou dizer a esse povo. E quando eu chego lá, eu digo, mas eu vou, Deus. Mas eu vou, Senhor. Aí quando eu chego lá, Deus libera tudo que aquele lugar necessita. Porque vá e eu farei. Vá e eu farei. O problema é que você quer fazer, você quer que Deus faça sem você ir. Você sabe que é a obediência que destrava os próximos níveis. Você sabe que a obediência é uma chave de acesso. Você precisa ir para que as portas vão se abrindo. Você precisa ir para que o sobrenatural se mova. Quando você vai, quando você não depende de você. Quando você não depende de você. Sabe por que você fica fugindo do chamado? Porque você depende de você mesmo. Só quem depende de si mesmo, é cheio de si, foge de chamado. Porque quem depende de Deus e tem aquele lugar de que Deus faz todas as coisas e sabe que sem Deus nada pode fazer, é alguém que vai, porque sabe que depende de Deus e Deus fará todas as coisas. É nesse lugar que você precisa ir. É nesse lugar que você precisa ir. Aí você acha que Moisés foi convencido disso? Não. Não. Moisés deu a última desculpa.
E sabe qual foi a desculpa que ele deu? Envie outro que vá no meu lugar. Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele é tão misericordioso e paciente. Moisés, depois de ter experimentado tudo isso, Êxodo 4:13, Moisés diz assim: ah, Senhor, eu peço, envie outra pessoa. Para de terceirizar o seu chamado. Para de terceirizar o seu chamado. Se você está aí hoje, você é uma mãe, você está terceirizando o seu chamado para babysitter, para creche, para avó, para tia, para quem for. Você está terceirizando o seu chamado, que é ser mãe. É ser mãe. Para de terceirizar, para de fugir. Se você é uma mulher que Deus levantou para pregar, um homem que Deus levantou para pregar, e você coloca todo mundo da igreja para pregar, menos você, você está terceirizando o seu chamado. Você está terceirizando o seu chamado. Você não pode fazer isso. Se Deus está te levantando, se Deus está te chamando, essa missão é sobre você. Assuma a sua missão. Se Deus está te chamando para acordar, para orar, para de se ofender com quem não está acordando, nem orando. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Para de terceirizar o seu chamado. Moisés disse: Deus envia outro. Moisés estava com medo, Moisés deu desculpa, Moisés disse que não era eloquente, Moisés disse que não sabia falar, Moisés disse que não sabia fazer, Moisés disse que não ia acreditar nele. Deus deu todas as respostas. Deus já te deu todas as respostas. Ei, Deus já te deu todas as respostas. Deus já te habilitou. Deus, ele te chamou, o chamado já está te chamando. E você está sendo imprensado. Você está sendo imprensado. Você precisa dar uma resposta. Você precisa hoje parar de fugir do chamado. Aí Deus diz: tá bom, Moisés. Nessa hora, depois você leia, a Bíblia diz: Deus irou-se. Deus irou-se. Eu acho que Deus já estava por aqui, ó. Meu Deus, eu já fiz tudo, já falei, já movi, já mostrei, eu já fiz tudo. Aí Deus diz: tá bom, Moisés, tá bom. Eu vou enviar Arão com você. Arão vai contigo. Você vai se encontrar com Arão. Ei, sabe o que eu entendo aqui? Quando você diz sim, aí nessa hora Moisés disse: então eu vou. Quando você diz sim, Deus vai te conectar a pessoas de propósito. Você não vai andar sozinho. Muitas vezes você vai andar num lugar de solitude, porque a solidão vai fazer parte do chamado. Mas Deus transforma essa solidão em solitude. Deus envia o quê? Arão para ir com Moisés, porque quando você diz sim, Deus te conecta a pessoas de propósito, de chamado, que estão naquele mesmo propósito. Você tá entendendo? Basta você dizer sim, basta você parar de fugir. Eu trouxe os seus posicionamentos, o que acontece quando você quer fugir do chamado. Você quer fugir do chamado porque você o quê? Primeira chave, você tem medo de sofrer. E eu tô aqui pra te dizer, e eu quero que você aprenda essa chave hoje comigo. Nós poderemos sofrer duas dores na vida. Duas dores na vida nessa jornada. A primeira dor é de não cumprir o chamado. E a segunda dor é de cumprir o chamado. Vai doer de qualquer forma, eu não vou mentir pra você. Vai doer de qualquer forma, porque viver o chamado não é romance não, minha irmã. Não é romance. Viver o chamado não é romance, é renúncia. É renúncia. Vai doer viver o chamado e vai doer não viver o chamado. Você só precisa escolher qual dor que você quer viver. Eu escolhi viver a dor de viver o chamado. Será que você tem escolhido viver a dor de não viver o chamado? Se você está escolhendo viver a dor de não viver o chamado, você sempre vai andar vazia. Você sempre vai andar incontente. Você sempre vai andar insatisfeita. Sempre vai estar faltando algo. Porque se tem algo, se tem algo difícil do homem fazer, é viver o seu chamado. E se tem algo difícil para o homem, é não viver o seu chamado.
Ei, nos dias maus é o chamado que vai te dar fôlego de vida para prosseguir. Nos dias sem perspectiva é o chamado que vai te perseguir, te chamar. É o chamado que vai te dar senso de propósito, senso de visão. É o chamado. Você precisa dizer sim ao chamado. Para de fugir porque tem medo de sofrer. Você vai sofrer de qualquer forma no processo de dizer não ao chamado ou no chamado. Qual é a dor que você está disposta a sofrer? Se você está dizendo para mim, eu estou disposta a sofrer a dor do chamado, eu estou aqui para te dizer, minha irmã, boa coisa tu escolheu. Tu lembra de Estevão? Estevão estava pregando o evangelho. Estevão foi apedrejado. A Bíblia diz, a história da Bíblia diz que no seu rosto havia sorriso. Sabe por quê? Sabe por quê? É a plenitude de quem está vivendo o centro da vontade de Deus. Aí Estevão olha para o céu e diz, Deus, Abba, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava sendo apedrejado, mas ele estava tendo a plenitude que cumpriu o chamado do Senhor. Você está entendendo? A segunda chave que você quer fugir do chamado é porque tem medo das críticas. E eu tô aqui para te dizer, minha irmã, você vai ser criticado da mesma forma, cumprindo o chamado ou sem cumprir o chamado. Você vai ser criticado. E eu tô aqui para te dizer, se você para nas críticas das pessoas, é porque você depende da aprovação das pessoas. Se você depender somente da aprovação de Deus, você vai I don't care. Eu não estou nem aí porque as pessoas estão dizendo, falando, criticando. Foram criticar Neemias quando ele foi chamado para reconstruir os muros. Tava lá Sanbalate e Tobias. Nasceu um chamado na sua vida, nasceu os críticos para te paralisar. Há uma aceleração no inferno para te fazer fugir. Tava lá Neemias reconstruindo os muros. Sanbalate e Tobias começam a zombar dele porque ele era um copeiro. E começa a falar dele, dizendo que ele não sabia fazer isso, que ele parasse, que ele não tinha autoridade para aquilo. Sabe o que é que Neemias olha e diz? Ei, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra. É isso que você tem que responder para os críticos. Não pare na crítica. Não fuja do chamado por causa das críticas, porque as críticas vão vir. Você no seu chamado ou você sem cumprir o seu chamado. Para de fugir. Se você foge do chamado por causa das críticas, você depende da aprovação de homens e não da de Deus. O medo te faz querer fugir do chamado. O medo tem o potencial de nos paralisar, mas eu estou aqui para te dizer, minha irmã, meu irmão, governe sobre o medo. Eu não vou mentir para você, dá medo, e muito. Esse mês que passou agora de outubro, eu viajei todos os finais de semana, e se você já me acompanha aqui, você sabe que eu estou profetizando, medo de andar de avião. Muito medo, a ponto de ter fôlego, falta de fôlego dentro do avião. A ponto de ter que controlar minhas emoções para não ter crises de pânico dentro de um avião. E aí, pastora Moana, você escolheu ficar em casa? O medo quis me parar. Eu olhei para o medo e disse, medo, eu governo sobre você. O chamado me chama e eu vou. Sabe o que aconteceu nessas minhas 2 últimas viagens agora que eu fiz em outubro? De avião. Eu não chorei mais. Eu não chorei. Aí sabe o que Deus ministrou no meu coração? Eu vou te curando enquanto você vai obedecendo. Enquanto você vai obedecendo, eu vou te curando. Ei! Enquanto você vai obedecendo, Deus vai movendo. Enquanto você vai andando em cima da palavra, enquanto você vai cumprindo o que Deus liberou sobre a sua vida, Deus vai movendo os céus em seu favor. Não para no medo. Eu não sei qual é o seu medo, mas eu estou aqui para te dizer que você seja corajosa, seja corajoso. E coragem não é ausência de medo.
Coragem é, apesar do medo, você se move porque o medo não te governa. A coragem sim. Lembra de Elias, o profeta Elias tinha destruído várias pessoas, tinha descido fogo do céu, tinha experimentado tudo isso e por causa de uma mulher, ele correu com medo e se escondeu numa caverna. Talvez você está escondida aí, fugindo do seu chamado numa caverna por causa das pessoas. Você está com medo, se escondendo e eu estou aqui para te dizer, ei, essa caverna não te cabe mais. Esse lugar não te cabe mais. Enquanto você está nesse lugar, você vai sofrer dores desnecessárias porque você está fugindo do que Deus tem para sua vida. Vem para fora. Esse lugar não te cabe mais. Esse lugar não te cabe mais. Não te cabe mais. Teve um tempo, enquanto Elias estava na caverna, que Deus enviou os corvos para alimentar o profeta. Mas teve uma hora que Deus disse, ei Elias, sai. Sai, chega uma hora que você está na caverna e vem sim o suprimento do céu, mas chega uma hora que você tem que sair e você tem que dizer sim ao chamado. Talvez você está vivendo uma sequidão espiritual dentro da caverna, porque chegou a hora de você sair desse lugar. Não tá vindo mais mantimento do céu, tá tudo seco, é hora de você sair. É hora de você sair desse lugar. Última chave, você foge do chamado quando você escolhe desobedecer e se distrai. Sansão foi chamado para ser juiz. Sansão foi chamado para ser um homem santo, íntegro. Sansão escolheu desobedecer. E ele se distraiu com as concupiscências da sua carne. E ele então não cumpriu perfeitamente aquilo que era para ele cumprir. Você está entendendo? Quando você desobedece, você se distrai. Você foge do chamado. Mas eu trouxe chaves de quando você assume a sua missão. Quando você assume a sua missão, e eu estou terminando. Quando você assume a sua missão. Quando você diz sim ao seu chamado. Os céus, ele é ativado com o sobrenatural de Deus quando você assume a sua missão. Quando você assume a sua missão, Deus fala por você, Deus move, Deus abre as portas, Deus faz tudo. Isso não é clichê evangeliquez, não, porque eu detesto, eu não faço essas coisas. Isso é o que eu vivo. E eu estou aqui para compartilhar com vocês. Teve um dia que eu e meu marido dissemos sim ao chamado de Deus. E eu me lembro que eu tinha nosso filhinho Noah, e ele estava ali, ele não tinha um sapato para ele vestir. Ele tinha apenas um, que não cabia mais no pé dele. E eu me lembro que ele precisava ir para a escola e o sapato não cabia mais no pé dele. E eu dizendo, vai filho, coloca o sapato assim mesmo, vai com ele apertado mesmo. E ele chorando, mamãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu disse, filho, mamãe não tem outro sapato, meu filho, mas eu vou orar e Deus, ele vai prover. Ele foi para a escola, o sapatinho apertado, os pezinhos assim, os dedinhos apertados. E eu me lembro que eu cozinhando ali, chorando, e eu disse, Deus, eu disse sim ao seu chamado, Senhor. E eu tenho convicção que o Senhor me chamou. Porque você precisa ter convicção que Deus te chamou. Porque Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele mandou você fazer. Deus se responsabiliza por aquilo que ele te chamou. Porque existem pessoas que se chamam por si só. Existem pessoas que fazem coisas e colocam na conta de Deus. Não. Se você faz coisas que Deus não te pediu, se você se chama sozinho, Deus não se responsabiliza. Mas quando Deus te chama, minha irmã, quando Deus te chama, o Deus que te chama é o Deus que se responsabiliza. E eu ali orando, meu coração queria se entristecer, mas eu disse, eu assumi a missão. E quando eu assumi a missão, eu assumi todas as responsabilidades com Deus. Eu ali orando e disse, Deus, o Senhor me chamou. O Senhor chamou a minha casa. Eu não estou te pedindo nenhum luxo. Eu só estou te dizendo que o meu filho, Deus, está com um sapato. E tá doendo o pé dele. E ali eu quis me entristecer. Deus falou duas coisas comigo. Filha, o teu filho, ele é um profeta dessa nação.
E os processos que você está vivendo, ele faz parte disso, porque eu estou treinando ele nessa escola de profetas. Você está entendendo? Existem coisas que você está vivendo por causa do chamado e os teus filhos estão vivendo também. E você se entristece porque os teus filhos estão vivendo. E eu estou aqui para te dizer, teu filho também está sendo treinado na escola de profetas. Não chore, não sinta dor. Não fique com pena do seu filho, Deus está treinando ele. Você lembra que eu disse ao meu filho, eu vou orar. Ele foi para a escola, sapatinho apertado, eu fui orar. Minha irmã, eu orei. Ali eu me derramei. Eu me derramei com Deus. Sabe o que acontece 2 horas depois dessa oração? Uma pessoa me manda uma mensagem sem saber de nada. E eu digo aqui diante de você, só quem sabia disso era eu, o céu e o meu filho. Diante de Deus, uma pessoa me manda mensagem e diz assim, ó. Eu acabei de colocar uma oferta na sua conta. Porque Deus me pediu para comprar um tênis pro seu filho. Você não tá entendendo? Você não está entendendo? Quando você assume sua missão na terra, quando você assume sua missão na terra, o céu trabalha aceleradamente para liberar sobre você o sobrenatural, mas só vive isso quem assume a missão. Só vive isso quem assume a missão. Talvez você quer viver o sobrenatural de Deus, mas você não está assumindo a sua missão. Você precisa assumir a sua missão. Então pare de fugir hoje do chamado. Pare de fugir hoje do chamado. Deus está te perseguindo. O chamado não vai te deixar em paz até você assumi-lo. O chamado vai te chamar. O chamado vai te perseguir. Eu oro para que o chamado te possua hoje. Deus está cercando você hoje. O chamado está te cercando. É isso que queima no teu coração. Essa é a resposta do que Deus te chamou. Isso que está ardendo no teu coração. A necessidade, o povo te chamando, as necessidades te chamando e Deus te levantou. Você está sendo chamado para ser a resposta para esse ambiente. O chamado está te chamando, mulher, homem. O chamado, e eu estou aqui para te dizer, e algo que eu vou profetizar na sua vida. As pontes foram quebradas. Você já está com as redes nas mãos. Deus já colocou as redes nas tuas mãos. Não dá mais para largar. As pontes foram quebradas. Assuma a sua missão. Para de fugir. Se Deus te deu um chamado, se Deus ele te deu uma missão, Deus é o eu sou. Ele fará todas as coisas. Ele moverá todas as coisas. Ele abrirá todas as portas. Ele fechará todas as portas. Ele moverá todas as coisas. Você só precisa andar na obediência e assumir a sua missão. Você está entendendo? Você entendeu? Você entendeu? Ei, Deus está te dizendo esta manhã. Não existe. Ei, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida. Minha irmã, não tem para onde ir. A não ser cumprir qual é a dor que você escolhe viver hoje. A dor de parto, de gerar um chamado, ou a dor de um aborto, de abortar um chamado. A dor do parto é necessária, mas a dor do aborto é desnecessária. Qual é a dor que você decide sentir hoje? Anda sobre essa palavra. Assume a tua missão. Em nome do Senhor Jesus, para de fugir. Porque para onde eu fugirei, Senhor, da tua presença? Se eu subir ao mais alto monte, tu está. Se eu descer ao mais profundo vale, ali a tua mão me alcançará. Para onde? Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não tem para onde. Hoje está aberta uma temporada na sua vida que o chamado vai te chamar. Você vai sonhar.
Você vai, onde você estiver, o chamado vai começar a te chamar, as pessoas, vai começar a chamar, a necessidade vai começar a chamar. Vai ser como fogo nos teus ossos. Você não vai ter sossego enquanto você não assumir a sua missão. Qual é a missão que Deus está te chamando hoje para assumir? Eu não sei, mas você sabe qual é a missão que Deus está te chamando para assumir. Esse é o teu chamado hoje. Assume essa missão hoje. Talvez você está esperando se tornar uma pregadora famosíssima, influentíssima, mas Deus hoje está te chamando. Começa com uma célula. Começa no pequeno. Deus não chama desocupados. Deus chama aquele que está disposto a começar no pouco. Porque quem honra o pouco, Deus coloca no muito. Pare de querer idealizar o seu chamado. Oh, meu Deus, já era pra eu ter terminado a live, mas eu vou liberar aqui porque o Senhor tá me mandando. Ei, para de idealizar o seu chamado. Às vezes você não está vivendo o seu chamado porque você idealizou de uma forma e Deus está fazendo de outra forma. Homem e mulher, entra na forma de Deus. Entra na forma de Deus e deixa Deus mover e deixa Deus fazer. Para de fugir do chamado porque não está sendo como você idealizou. Como Deus idealizou é o melhor. Talvez não foi como você queria. Talvez não foi como você imaginou. Mas é o que Deus tem. Então entra. Diz sim para esse chamado. Amém. Amém. Eu sinto hoje que Deus está empurrando pessoas para o seu chamado. Está empurrando pessoas para o seu chamado. Você olha para trás, não tem mais para onde correr. As pontes foram quebradas. É o chamado te perseguindo. É o chamado te chamando. Entra nesse lugar. Entra neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha muito para liberar ainda, mas o meu tempo acabou. Tenho que botar os meninos para a escola. É uma honra servir vocês. Sejam ativados em nome do Senhor Jesus. Sejam ativados para cumprir a missão. Sejam ativados na autoridade do nome do Senhor Jesus. Sejam chacoalhados, despertados. Desperta em ti os dons que o Senhor liberou sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode fazer um print e me marcar com a palavra-chave que Deus mais falou com você, que eu vou repostar alguns. Faz um print. Amo minhas maravilhosas. Deus te abençoe.